Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racial em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller.
Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando O Compromisso de 1996, uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada
durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp
assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos,
apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, Para Viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, Racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Cope assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, Para Viver Ethan Hunt,
Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt,
em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, Racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois,
continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando O Compromisso de 1996, uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, Para Viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racial em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando O Compromisso de 1996, uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos
para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, Para Viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando O Compromisso de 1996, uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, Para Viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada,
durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp
assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos,
apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Cope assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt,
Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt,
em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois,
continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando O Compromisso de 1996, uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando O Compromisso de 1996, uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos
para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, Para Viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, Para Viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê,
e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão racia em Langley é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o
em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, racia em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema
pode entregar ao seu público. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1996, a Paramount Pictures lançou Missão Impossível e transformou para sempre o cinema de espionagem. Dirigido por Brian De Palma e estrelado por Tom Cruise, o filme arrecadou impressionantes 457 milhões de dólares mundialmente, com um orçamento de apenas 80 milhões, inaugurando uma das franquias de ação mais lucrativas e duradouras da história do cinema moderno. O projeto nasceu a partir da clássica série televisiva americana dos anos 1960, criada por Bruce Geller. Tom Cruise era um fã declarado da série desde a infância e trabalhou durante anos para adquirir os direitos de produção. Quando finalmente conseguiu, o ator não apenas estrelou o filme, mas também assumiu o papel de produtor executivo, controlando criativamente cada detalhe da produção. Cruise tinha 33 anos durante as filmagens e já era uma das maiores estrelas de Hollywood. Após sucessos como Top Gun e Jerry Maguire, para viver Ethan Hunt, Cruise treinou intensamente em técnicas de espionagem e combate. O ator recebeu 70 milhões de dólares entre cachê e participação nos lucros, um dos maiores contratos de Hollywood naquela época. Brian De Palma foi escolhido para dirigir por sua maestria em criar tensão cinematográfica. O diretor, famoso por Scarface, imprimiu um ritmo sofisticado ao filme, misturando suspense clássico com ação explosiva. De Palma e Cruise debateram intensamente cada sequência durante a pré-produção, garantindo impacto visual. A icônica cena de invasão, a CIA em Langley, é considerada uma das mais memoráveis da história do cinema. Cruise ficou suspenso por cabos a centímetros do chão em uma sala totalmente refrigerada, durante horas de filmagem. O ator insistiu em realizar a cena pessoalmente sem dublê, e a tensão real de seu corpo em esforço máximo é palpável. As filmagens aconteceram em locações deslumbrantes, incluindo Praga, Londres e os estúdios Pinewood, na Inglaterra. A equipe passou 6 semanas em Praga, capturando a atmosfera europeia que daria ao filme uma identidade visual distinta. Jon Voight interpretou Jim Phelps, o mentor de Ethan Hunt, em uma performance que surpreendeu o público. Voight passou semanas conversando com veteranos de serviços de inteligência para construir a psicologia de seu personagem. Emmanuel Bart completou o elenco com uma presença magnética que equilibrava a intensidade de Tom Cruise. A trilha sonora de Danny Elfman reinventou o tema original, transformando-o em algo familiar e completamente novo. O tema de Missão Impossível se tornaria um dos mais reconhecíveis da cultura pop mundial. Robert Towne e David Koepp assinaram o roteiro após um processo intenso de reescrita. Tom Cruise participou ativamente do desenvolvimento narrativo, sugerindo alterações em pontos cruciais da trama. A estrutura de revelações em camadas foi uma escolha deliberada para honrar o espírito da série original. O filme estabeleceu um padrão que redefiniu o gênero de espionagem para toda uma geração. Antes de Missão Impossível, James Bond dominava o imaginário com seus gadgets e charme britânico. Cruise trouxe uma vulnerabilidade e intensidade física que tornaram Ethan Hunt irresistível para audiências globais. Missão Impossível deu início a uma franquia que, décadas depois, continua quebrando recordes. Tom Cruise ainda realiza acrobacias reais em cada novo filme, honrando o compromisso de 1996. Uma obra que não apenas lançou uma franquia bilionária, mas redefiniu o que um astro de cinema pode entregar ao seu público.